Graça e a paz a todos. É uma alegria podermos estar de volta a falar com vocês, depois desse tempo de recesso que tivemos também algumas lives, mas nem todos puderam assistir. Mas fazendo essa gravação para que a gente possa meditar um pouquinho na palavra de Deus. Querendo falar um pouco hoje sobre a fé. É dizer que este é o elemento principal da vida cristã, porque em Hebreus 11:8 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, meus queridos, vocês têm que saber que a coisa mais preciosa na vida de vocês é a fé. Não é um bom casamento, um bom namorado, um bom noivado, um bom emprego, uma boa casa ou coisas semelhantes, principalmente relacionadas à vida terrena, a esta vida. O principal é a nossa fé, claro, principalmente nas coisas de Deus, nas coisas relativas ao reino de Deus. Porque a nossa vida aqui nesta terra é passageira, é pequena. O período em que estamos neste corpo velho, mortal, que foi marcado, manchado pelo pecado. Mas quando estivermos no céu, com um corpo glorioso, um corpo incorruptível, um corpo imortal, sim. Então, veremos para sempre com o Senhor. Então, é dessa fé que nós queremos falar principalmente. Então, que Deus nos abençoe. Pai Santo, te louvamos, te bendizemos. Vem nos ajudar, que a nossa fé seja fortalecida cada dia mais, no nome de Jesus. Olha, está escrito aqui em Romanos, no capítulo 1:16. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Certo? Então, aqui o Paulo está realmente demonstrando a importância da fé, que você tem que valorizar em sua vida, especialmente a fé. Porque, olha, se você não tem uma fé de convicção, de certeza de realmente que o Evangelho é a palavra de Deus, olha, você vai se envergonhar facilmente desse Evangelho. O que Paulo está dizendo, pois não me envergonho do Evangelho. Se a sua fé não é forte o suficiente, você facilmente vai se envergonhar. Quando alguém vier falar acerca de você, muitas vezes com xingamentos, com perseguições, você vai se envergonhar e vai deixar. Mas, quando esta fé maravilhosa do justo, que viverá por ela, quando ela está fortalecida, enriquecida, você vai rir dessas pessoas. Ou então sentir compaixão delas, como Jesus, quando olhava assim as multidões caminhando errantes por caminhos desagradáveis a Deus, diz que até seu coração se enchia de tristeza e porque via as multidões como caminhando como ovelhas que não têm pastor. Então, se alguém quer prejudicar a sua fé, quer colocar embaraço do Evangelho, você tenha misericórdia dessas pessoas e ore a Deus para que elas também sejam alcançadas. Mas, meus irmãos, Deus nos providenciou a fé natural. O que é fé natural? É daquela que nós necessitamos para ter uma vida normal. Por exemplo, eu compro uma passagem de uma pessoa para São Paulo no avião. Então eu acredito que ao entrar naquele avião, ele vai pousar lá em São Paulo. Tenho a certeza que eu tenho que ele vai, se a viagem transcorrer tudo normal, eu chegarei em São Paulo. Eu entro aqui no ônibus em Bananeiras, sigo para João Pessoa, porque eu sei que estou indo para João Pessoa, porque o destino do ônibus é Bananeiras, João Pessoa. Se eu não tivesse essa convicção, não faria. Poxa, não vou entrar nesse ônibus não. Ele está dizendo para João Pessoa, mas ele não vai para João Pessoa, ele vai me deixar lá em Pacifica. Então você, no caso, não teria fé suficiente para entrar naquele ônibus. Então é uma coisa natural. Por exemplo, nós tomamos remédios, tomamos banho
porque a gente sabe que a limpeza é boa para a nossa saúde, a conservação. Nossa, é interessante, não é? Então, tomamos um remédio, por exemplo, estou com dor de cabeça, tomo um comprimido, porque eu acredito que ao tomar aquele comprimido, eu me livrarei daquela dor de cabeça, certo? São exemplos da fé natural, né? Que precisamos no nosso dia a dia. Que se a gente não tivesse essa fé natural, espontânea, seria muito complicado você sobreviver, levar uma vida normal. Por isso que muitas vezes as pessoas, essas muitas síndromes que acontecem, né, na vida das pessoas, é quando há um enfraquecimento dessa fé natural. Que ela pensa que tudo que vai suceder vai ser de mal, né? Mas o mais importante é a fé em relação à salvação, porque este evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiramente dos judeus, né? Porque isso? Porque Jesus disse, João disse, né? Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, né? Está em João 1 e 12. Tá certo? Então, a salvação é muito clara. Vem primeiramente para os judeus mesmo. É o que a Bíblia diz. Onde Jesus nasceu? Em Belém. Quem era a mãe de Jesus? Maria, uma judia. O pai, José, adotivos. Então, ele veio para isso porque as profecias do Antigo Testamento diziam que ele vai nascer ali em Belém. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. E o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. É o que está escrito lá em Isaías, no capítulo 9. Então, nós acreditamos nisso, faz parte da nossa fé, tá bom? Para que o Evangelho tenha efeito. Se você apenas lê o Evangelho e ele não produz nenhuma fé na sua vida, esse Evangelho vai ser vazio, vai ser inútil. Pode até ser que você adquira algum conhecimento da Bíblia, mas não vai usufruir disso, certo? Então, qual é a correta definição de fé? Você vai encontrar onde? Em Hebreus, capítulo 11. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Por exemplo, a fé nas Escrituras. Alguém diz por aí, olha, em papel a pessoa escreve o que quer. E aí, realmente, é verdade. Mas o que está escrito nesta Bíblia, né? A Bíblia Sagrada, Velho Testamento, Novo Testamento, é a palavra de Deus. Ela já tem sido contestada, recriminada, queimada, negada durante todo o tempo da sua existência. Mas até hoje, nada se conseguiu provar contra a Bíblia Sagrada. Muitas coisas aconteceram e a pessoa diz, a Bíblia é mentirosa. Mas com o passar dos anos, a verdade veio e a Bíblia já estava escrita lá. Um exemplo. Quando o descobrimento do Brasil, que foi em 1500, vocês sabiam que naquela época se pensava que o mar, que a terra era plana, né? Que no final do oceano tinham grandes abismos, se os navios, né, as caravelas fossem até lá, elas cairiam no profundo, e lá era cheio de monstros gigantes, monstros marinhos que devoravam quem chegasse até lá. Mas a Bíblia já dizia em Isaías, quase 2000 anos, aliás, 2000 anos, 2200 anos, através de Isaías, que Deus se assentava sobre a circunferência da terra, ou sobre o globo da terra. Mas um homem corajoso, né, como Cristóvão Colombo, Vasco da Gama, Pedro Álvares Cabral, homens de coragem que criam nas Escrituras, a Bíblia diz que Deus se assenta sobre a circunferência da terra. Então, não é plana a terra. Partiram para os oceanos, aí pronto, descobriram as Américas, descobriram Brasil e todas essas nações que eram desconhecidas na época, né? Porque na época de Colombo, de Cabral, era só a Europa conhecida. Mas por um ato de fé, né,
prova que você crê na Bíblia, a Bíblia é a palavra de Deus. Você pode crer e confiar plenamente que ela é a verdade. Você nunca vai se arrepender disso. Mas o principal significado disso, ao você crer nas Escrituras Sagradas, é em relação à sua salvação, o significado, né, e as bênçãos decorrentes da salvação. Vamos resumir aqui, né, para não nos delongarmos muito. Nós devemos saber que Jesus morreu por nós. A morte de Jesus foi uma morte substitutiva. O que é isso? É fácil de entender. Quando às vezes você está pregando para alguém, você diz, olha, Jesus morreu em seu lugar. Pronto. Você sabe, não precisa ser um teólogo, né, para ter esse conhecimento. Não precisa ir para um seminário para saber disso. Basta ler as Escrituras. Jesus morreu em nosso lugar. Então, sua morte é substitutiva. Quando ele estava lá no jardim, você lembra? Pai, se possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Porém, ou todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Porque Jesus sabia que iria morrer por mim, pobre pecador, e morrer por você. Então, eu creio nisso. É a certeza das coisas que se esperam. Eu tenho certeza que Jesus, ao morrer por mim, o meu pecado é apagado, né? E daí eu posso obter a salvação. A morte de Jesus também foi redentiva, ou seja, Jesus é às vezes nós falamos, né? Jesus é o nosso Redentor. Por que Redentor? Ora, porque a redenção é um ato em que se exige um pagamento. Por exemplo, uma pessoa é sequestrada e pede um resgate, né? Os sequestradores pedem um resgate para a vida daquela pessoa. E geralmente sequestram familiares, pessoas mais próximas, porque sabem que poderão obter o resultado daquilo. Então, quando o resgate é bem sucedido, a pessoa leva o dinheiro, os sequestradores liberam a pessoa. A pessoa foi readquirida outra vez. Então, nós fomos tomados pelo pecado, né? O diabo conseguiu seduzir o primeiro casal, o pecado entrou no mundo e nós ficamos sujeitos a ele. Mas Jesus veio? Não. Eles não pertencem mais ao pecado. Eu paguei o preço. Eu morri por eles. Eu paguei a conta. Qual é o salário do pecado? É a morte. Então, vou pagar esse preço. E Jesus foi lá e pagou. E disse, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E finalmente está consumado. Redenção também significa você ir lá no mercado de escravos. Na nossa época não existe mais, pelo menos aqui na maior parte do mundo. Mas infelizmente ainda existem locais que as pessoas são vendidas como escravas. Infelizmente, né? É como se alguém fosse lá no mercado, pegasse aquela pessoa e resgatasse e pagasse o preço. Então foi assim que Jesus fez conosco. Estávamos subjugados no reino das trevas e ele foi lá, nos resgatou, pagou um preço extraordinário e conseguiu nos resgatar para Deus outra vez. E a Bíblia diz assim que um homem, uma alma salva, vale mais do que o mundo inteiro. Imagine muitos pecadores nas mãos de Deus, né? A alegria no céu quando algum pecador se arrepende, né? Que maravilha. E também essa salvação em Cristo Jesus nos traz reconciliação. Estávamos separados, o pecado nos afastou de Deus. Lembra que Deus, todas as tardes, no livro de Gênesis, vinha conversar com o homem, né? No capítulo 2, capítulo 3. E, de repente, um dia, quando Deus chega para lá, o homem está escondido de trás das árvores. Deus chama Adão, chama o casal e diz, Senhor, ouvimos a tua voz, mas nos escondemos porque sentimos que estávamos nus, porque o pecado trouxe, né, a consciência na vida daquele casal. E Deus teve que expulsar o casal do jardim e aquela comunhão, aquela conversa que Deus tinha com eles, uma conversa extraordinária, certamente, né, todos os dias, acabou. Agora o homem tinha que
veio por conta sua. E Deus disse assim, ó, por tua causa, toda a terra é amaldiçoada. Então, qual é a razão dos males que temos aqui no mundo presente? Por causa do pecado. Mas Jesus também é a propiciação pelos nossos pecados, né? Ele trouxe essa reconciliação, nos aproximou de Deus, derrubou aquela barreira que existia, que o pecado trazia, e aplacou a ira de Deus. Porque diz, aquele que crê no Filho tem a vida. Porém, quem não crê no Filho, sobre ele permanece a ira de Deus. Quando Deus olha do céu à terra e vê uma pessoa que não conhece a Jesus ainda, que não foi lavada pelo seu sangue, a ira de Deus está sobre aquela pessoa. Mas quando ele olha para um cristão sincero, verdadeiro, né, que ele se converteu, que nasceu de novo, quando Deus olha para ele, ele já não vê mais um pobre pecador. Ele vê o sangue de Cristo Jesus, o seu Filho, sobre aquela pessoa. E aquele sangue é quem nos purifica de todo o pecado. Então, Deus nos ajude que preservemos esta fé, especialmente a fé na salvação em Cristo Jesus. E se lembre sempre, olha, Jesus disse, aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai. Mas aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. Que maravilha! Então seja um desses que confessam a Jesus a sua vida inteira. E o que vai acontecer com isso? Você vai estar diante de Deus na eternidade, diante dos santos anjos, desfrutando uma vida extraordinária que você nem sonhou, nem pode sonhar. Porque o que Deus preparou para os seus não subiu à mente, não desceu ao coração, não chegou aos ouvidos, os olhos não viram, porque é algo de extraordinário, de espantoso, que vale muito a pena você sofrer e padecer aqui na terra para alcançar esta maravilha que Deus tem proporcionado. Deus te abençoe, fique firme, esperamos brevemente estar com vocês. Amém. Pai bendito, te louvamos, abençoa cada um dos irmãos, fortalece e enriquece, seja a tua bênção e acrescenta a fé deles, Pai, no nome de Jesus. Amém.